Lendas, mitos, crenças e mistério. A cultura brasileira está entrelaçada com antigas histórias transmitidas ao longo das gerações, transformando contos passageiros em crenças duradouras que moldam a identidade da nação. O termo a folclória foi cunhado por um arqueólogo inglês, William John Thom, em 1846. Ele combinou a folk, que significa povo ou popular, com a lore, cultura. O folclore brasileiro é uma expressão da cultura popular que reflete as tradições e crenças de diferentes grupos sociais e regionais. Muitos acreditam que nosso folclore começou apenas recentemente em um país descoberto pelos portugueses há apenas 522 anos. No entanto, antes da chegada dos europeus, povos indígenas habitavam a terra, transmitindo muitas coisas, incluindo lendas que por suas vezes podiam conter um lado mais sombrio do que conhecemos atualmente. Onde o folclore brasileiro teve origem? Como podemos explicá-lo? Vamos mergulhar em alguns dos personagens mais sombrios e místicos do folclore brasileiro e conhecer sua história verdadeira. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma criatura mítica com o corpo de um burro mula e a cabeça de uma tocha ardente. Em uma versão da história, as mulas sem cabeça são mulheres que dormiram com seus amantes antes do casamento e foram amaldiçoadas. Uma versão mais famosa afirma que as mulheres que tiveram relações com um padre se transformariam no animal. A maldição seria quebrada na terceira cantoria do galo, pela manhã. Nesse momento, a mulher recuperaria sua forma normal. Para quebrar a maldição, as rédeas da mula teriam que ser removidas, ou a mula teria que ser ferida com um objeto pontiagudo para fazer sangrar. O amante a padre também poderia quebrar a maldição amaldiçoando-a 7 vezes antes de celebrar a missa. Iara. A lenda de Iara teve origem nos povos indígenas da Amazônia. Ela é uma criatura meio mulher, meio peixe, que reside nas águas amazônicas. Se assemelhando a uma sereia, Iara tem cabelos escuros belíssimos e olhos castanhos, com uma voz melodiosa que hipnotiza os homens. A história de Iara é trágica. Antes de se tornar um ser místico, ela vivia em terra com seus irmãos como uma humana comum. Em um acesso de ciúmes, seus irmãos tentaram matá-la, e em autodefesa, Iara acabou matando todos eles. Quando seu pai a encontrou, ele a puniu jogando-a em um rio furioso. Devido à sua beleza e sofrimento, ela foi acolhida e transformada em sereia pelos peixes e criaturas marinhas. O homem que consegue escapar do canto da sereia sem se afogar cai em um estado de loucura, curável apenas por um pajé. Saci Pererê. Levado e brincalhão, o Saci Pererê tem uma história além do que imaginamos. O personagem, retratado como uma figura negra com um chapéu vermelho e uma perna, é um especialista em travessuras. Ele incomoda cavalos, faz objetos desaparecerem das casas e assusta viajantes com um assobio misterioso. O Saci também protege ervas e plantas medicinais. Isso leva à confusão entre aqueles que tentam pegá-las sem autorização adequada. Várias versões explicam suas origens. Alguns acreditam que o Saci escapou de uma situação semelhante à escravidão ao cortar sua própria perna enquanto estava acorrentado e sobre sofrimento de tortura. Já outra afirma que ele perdeu a perna em uma luta de capoeira ao ser golpeado quase que fatalmente pelo facão de um capataz. Curupira. Curupira é caracterizado fisicamente como um anão ou criança forte, com os pés virados para trás e cabelos de cor vermelho. Os pés deste ser servem como estratégia para enganar e caso alguém tente segui-lo, irá no sentido contrário. Entre os seus traços está o ódio por caçadores, lenhadores e qualquer outro humano que danifique a fauna e flora local. Tanto indígenas quanto bandeirantes o consideravam uma criatura perigosa e muito temida, chegando a chamá-lo de demônio, tendo em vista que muitas vezes ele era associado a casos de violência e até mesmo rapto de crianças e mulheres. Ele atormenta os invasores, faz armadilhas e magias para que estes se percam na floresta. Gosta de causar pânico, confundir as pessoas com seus gritos e assobios estridentes, aprisionar e açoitar aqueles que ousarem maltratar a floresta ou os animais. Boto cor-de-rosa.
De origem indígena, o boto cor-de-rosa é interligado às festas e comemorações locais. A lenda da região da Amazônia conta que o animal se transforma em um lindo homem galanteador, vestido totalmente de branco, que encanta a jovem mais bonita da festa e a leva para o fundo do rio, onde a engravida e abandona posteriormente, voltando ao estado corporal de boto. A lenda do boto foi usada durante anos para justificar gravidezes fora do casamento. Em um certo ponto a lenda tomou tanta força na região que os botos passaram a sofrer risco de extinção. Algumas pessoas argumentam que a história não deveria ter um recorte romântico ou até mesmo infantil por poder se caracterizar como episódios de violência ou abusos. Estas foram apenas algumas das dezenas de lendas da cultura brasileira. Porém, o folclore não é só isso. Quais outras criaturas sombrias fazem parte do folclore brasileiro? Curta e compartilhe se gostou do vídeo e não deixe de se inscrever no canal. Por aqui falamos sobre o lado sombrio e desconhecido da história, nos tornando ponto de encontro para amantes de mistérios, aficionados por casos criminais e entusiastas do sobrenatural. Fique ligado e até a próxima!